Olá, eu sou o Roberto Rotemer e eu estou aqui hoje com 3 parceiras da EIT Diálogo Transformadores muito queridas para mim. A Cris Napoli, a Cris Vicchiato e a Michele Crevellaro. Vocês devem estar se perguntando por que eu resolvi juntar as 3 hoje e o que elas têm em comum comigo? Pois todos nós temos filhas, mas as 3 são mães. Então eu queria começar perguntando para a Cris Vicchiato, que em 2019 tomou uma ação bem ousada. Ela formou um grupo de mães para discutirem seus dilemas através do co-desenvolvimento. Co-desenvolvimento, para quem não sabe, é uma abordagem de desenvolvimento coletivo voltada para a ação e para lançar novos pontos de vista sobre uma problemática. Cris, você tem nos contado que os resultados surpreenderam até você mesma. O que inspirou você a ter essa ideia e como é que têm sido esses resultados? Bom, antes só de responder a sua pergunta, você mencionou que eu tenho filhas e eu sou mãe da Valentina, de 10 anos, e da Giovana, de 6 anos. Rô, desde que... na verdade, eu sempre trabalhei muito com mães, desde que eu me tornei coach, facilitadora e trabalho com desenvolvimento humano. O público das mães é um público muito frequente nos meus trabalhos. E quando eu fiz a formação ainda em co-desenvolvimento, o tempo todo eu tive essa ideia. O tempo todo eu falei, nossa, mas isso é tão rico, é tão poderoso, que eu preciso juntar as mães para trocarem, né? Então, eu nunca, ou melhor, eu sempre pensei em levar o co-desenvolvimento para o ambiente não organizacional e trazer um grupo de mães para falar sobre seus dilemas. E, de fato, apesar de serem mães, talvez a maternidade, o tema maternidade tenha sido um pouquíssimo falado, né? Porque antes de tudo somos mulheres, somos profissionais, somos amigas, somos estudantes, somos filhas. Então, todos esses temas permearam os dilemas de uma mulher mãe. Legal. E, Michele, eu acho que você participou desse grupo, né, Michele? Sim, eu participei no meio da pandemia, porque eu fui da segunda turma, né? Então, a Cris puxou uma primeira turma lá em 2019, e em 2020 a gente teve uma segunda turma. E como participante, o que eu senti, né? A maternidade, apesar de ser uma escolha, muitas vezes a gente se sente muito sozinha, né? Como mãe. E quando a gente consegue se juntar e falar dos nossos dilemas, todas as coisas que nos angustiam, a gente encontra um lugar de ressonância, a gente se percebe que a gente não está sozinha, que tem outras mulheres também com questões que não são só sobre a maternidade, né, mas sim sobre a construção dela como mãe e mulher. Então, foi muito rica essa experiência, até para poder encontrar outras mulheres e esse grupo mesmo de apoio, né? Bem bacana. Rô, sabe de uma curiosidade? Esse grupo que se iniciou em 2019 foi pré-pandemia, né? E na pandemia, as mães pediram para que a gente se reunisse para fazer sessões de co-desenvolvimento ou simplesmente para se encontrar, né? Mas foi tão importante, tão forte a união do grupo que ajudou, inclusive, as mães a encararem esse desconhecido, essa loucura toda que foi a pandemia. Interessante. E agora, Cris Napoli, uma coisa que me vem à cabeça é que você já tem filhos mais velhos hoje, né? E você sempre foi mãe executiva. Como é que foi isso? É interessante porque a Cris Vicky estava falando sobre esse espaço, né, que a gente criou através do co-desenvolvimento para falar de mães. Antes, eu acho que é legal, eu acho que eu fui mãe minha vida inteira, né? Eu engravidei muito cedo, minha filha Mariane hoje tem 38 anos e o meu filho Bruno tem 30 anos. Então, são filhos adultos, já com a sua vida constituída. E eu lembro que, na época, tinha essa questão de eu ser uma pessoa muito jovem lá no começo e não ter este lugar
de ressonância que a Michelle acabou de comentar, porque a maioria das pessoas com quem eu trabalhava ou eram homens, porque eu fui uma executiva de mercado financeiro, ou eram mulheres muito jovens que ainda não tinham filhos, né? E eu tive que conciliar todas essas coisas. Mais velha, olhando para trás, é muito legal ver como a gente pode, através dos nossos próprios recursos, estabelecer esse ambiente de troca e até de segurança e de apoio, né? Através de uma conversa, através de um método. É muito legal isso. Escutando você, Cris, né? Eu sou mãe da Maria Fernanda, ela tem 7 anos, eu fui mãe aos 32, e eu lembro que quando, né, acho que tem diferentes desafios da maternidade, independente da idade que a gente se torna mãe, mas eu acho que o ponto que eu trago é que quando ela nasceu em São Paulo, mas eu trabalhava numa empresa em São José dos Campos, eu tive que mudar com ela para lá ainda muito pequenininha. E na época, né, eu não sou mais casada com o pai dela, eu estou num outro relacionamento, num outro casamento hoje, mas ele não morava lá, ele morava em São Paulo. Então, quando eu falo dos grupos de apoio, desde da família, mas também de amigos, de você ter gente próxima te ajudando, porque eu lembro do quanto que era difícil de eu estar sozinha numa cidade, mas sem ter criado tantos vínculos ainda, porque a minha família continuava morando em São Paulo, meus amigos aqui em São Paulo, e lá eu ia trabalhar. E então a relação que eu tinha era estritamente de trabalho. Então, o não ter com quem compartilhar o dia a dia, por mais que a gente compartilhe no trabalho e tudo mais, não é a mesma coisa da gente ter de fato uma rede. E ter tido a experiência, por exemplo, de grupos como esse do CODEV, ele te propicia a encontrar pessoas que também, eu não acredito em acaso, mas que podem cruzar o seu caminho e você pode aprender muito e criar novas amizades, novos relacionamentos, né? Então, assim, eu senti muita falta disso quando a Maria Fernanda nasceu. É interessante, Mi, você trazer isso, porque quando eu estava aqui contando para vocês, eu um pouco revivi aquela solidão da jovem, muito jovem, sendo mãe, num ambiente corporativo, né? E isso me remeteu a essa outra solidão que a gente fala tanto, que é a solidão dos presidentes, a solidão de quando a gente chega ao topo, e são mundos tão diferentes e, ao mesmo tempo, dilemas tão humanos, né? Essa proximidade que a gente tem de grupos terem dilemas semelhantes e se aproximarem pelo que são humanos nele. Fiquei com essa reflexão e quis compartilhar aqui com vocês. Cris, muito legal isso que você trouxe. E aí me fez pensar que, assim como os dilemas de um CEO, né, a solidão, como você trouxe aqui, a maternidade também é um assunto para dentro das organizações, né? Me tornei mãe, e agora? Tem um ditado, né, que fala, assim, eu até fui atrás dele aqui, né? Nada do que eu sou me veste agora. Quando você volta como mãe, né? Eu fui mãe da Valentina, eu ainda trabalhava numa organização. E você volta completamente modificada, né? Você tem outros valores, outra forma de pensar a vida, outra produtividade, inclusive, né? Porque o seu tempo tem que render mais. E, de fato, o acolhimento dentro da organização para uma mãe que está nessa situação, ele é essencial até para a própria sustentabilidade da organização, né? Do seu quadro ali, da sua produtividade como organização. E você sabe, Cris, que assim, me leva a pensar o quanto que a gente romantiza, né, toda a maternidade. E aí parece que quando a gente vira mãe, parece que vai naquele sentimento que agora estamos completas, né? Então completou.
E aí parece que mais nada precisa ser feito. Então, mas a gente continua com os nossos desejos, com as nossas aspirações, a gente ainda quer cuidar da nossa carreira, a gente quer cuidar da gente como mulher, a gente quer também cuidar dos filhos, claro, mas é mais um espaço que a gente está criando, né? E o quanto que isso não é falado. A gente só traz muitas vezes, e eu tive muitas conversas assim, eu lembro durante a minha gravidez, muito sérias com a minha mãe, né, que tentou tirar todo esse romantismo de certa forma, falando, olha, é difícil, tem isso, tem aquilo, mas eu lembro de outras conversas extremamente românticas, assim, e idealizadas, e eu acho que quando a gente está nesse lugar de muita idealização também, a culpa surge muito fácil, a gente acha que a gente tem que dar conta, e a gente vai criando tudo isso, né? A gente vai criando esse furacão de que a gente tem que fazer tudo, a gente tem que cuidar do filho, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar da carreira, e tanto mais, né? Que a gente vai para um lugar muito complicado e, de fato, muito sozinho, muitas vezes. Você sabe, Mi, há 2 anos atrás, eu fiz uma formação em parentalidade e educação positivas, né? E eu fiz, não era nem com o intuito de trabalhar com isso, mas eu queria me reconhecer ali como mãe, como é que eu sou uma melhor mãe para as minhas filhas, né? E o que me chamou mais a atenção dessa formação é que eu posso me dar a autorização de ser livre, sem me eximir da responsabilidade da maternidade, como o Rô trouxe, é uma escolha. Mas a partir do momento que você tem essa liberdade de ser você, você automaticamente cria filhos melhores e cria relações... Vou refrasear. Cria relações melhores com seus filhos. E isso, independente se é uma mãe como a Cris, né, que trouxe, que trabalhou a vida toda, e mesmo com os filhos pequenos, ou se é uma mãe que decidiu focar só na maternidade, não trabalha mais, enfim, independente disso, quando você se permite, se autoriza ser você mesmo, né, isso te dá uma liberdade para buscar relações melhores com os seus filhos. Isso fez muita diferença para mim. Cris, sabe, você estava falando e eu pensei sobre essa questão da busca das relações melhores, né? E o quanto nós, quando adotamos esse novo papel, né? Porque a gente escolhe a maternidade e vai para esse papel de mãe, o quanto a gente faz muito as coisas na melhor, talvez soe clichê, na melhor, na boa intenção, e sem saber. E aí tem uma coisa que eu queria compartilhar aqui, que foi muito, muito emblemático para mim. Quando a antroposofia entrou na minha vida agora, há, sei lá, 5, 8 anos, e eu estava num aconselhamento biográfico, aprendendo sobre os setênios. E a gente aprende, né, para só dar uma palhinha aqui, a gente aprende que no primeiro setênio da criança, a criança aprende que o mundo é bom, no segundo setênio que o mundo é belo, e no terceiro setênio que o mundo é verdadeiro. E eu lembro o professor, né, contando e falando sobre os setênios, e eu entrando num lugar que a Michele trouxe de culpa tão grande, porque àquela altura os meus filhos já eram adultos e eu não fiz eu estava lá intuitivamente como mãe, mas eu não tinha toda aquela informação. Puxa, aqui eu só lembro eu pensando, puxa, o mundo é belo, e eu ficava brigando que eles ficavam pintando no chão da sala, quanto foi que eu tolhi da arte deles, né? E aí, quanto eu antecipei essa coisa do mundo ser verdadeiro, e eu fui para um lugar tão julgador comigo mesma, e depois eu refraseei tudo isso, ressignifiquei, eu diria, pensando,
Cara, mas eu fiz muita coisa conectada em outros lugares e por outros motivos. Então, essa maternidade tem uma intenção de bondade, de beleza, de verdade, que acaba acontecendo naturalmente. Hoje eu já estou resolvida com isso, mas eu acho que é importante a gente contar que a culpa ela não vai só nesse lugar do eu saí para trabalhar e deixei meu filho em casa, mas ele vai também para aqueles outros lugares, né? Que mãe eu poderia ter sido, o que poderia ter sido melhor. E aí, o que fala alto são os vínculos. E o sentimento que você sempre fez o melhor que você podia, com os recursos que você tinha naquela hora, e é isso, né? E isso fica mais claro ainda nessa pandemia. Às vezes, é claro, né, gente, a gente está em algo muito atípico, vivendo algo muito atípico, mas é um dia de cada vez para mim, sabe? O que eu tenho vivido é isso, assim, da maternidade. É um dia que a gente conseguiu manter o equilíbrio dentro da casa, é um dia que, de repente, não foi tão fácil assim, mas dando o melhor que se pode, né? O melhor que se pode, dentro do tempo que se tem, da forma que se está vivendo também, né? Eu não sei, eu tenho pensado muito sobre isso. Você sabe que ouvindo, se me permitem só entrar aqui, ouvindo vocês falando, me veio uma coisa na cabeça, né? Eu aprendi que aquilo que eu não sofro direto, eu não posso dizer que eu entendo, mas eu posso escutar. E aí eu estou escutando vocês sobre todas essas questões, né? Do que é ser a mãe, que é a questão da mulher no mercado, na vida, na exigência dela própria, da sociedade, do machismo, todas essas coisas que nós temos na frente. E aí a Cris Vicchiato falou da questão das empresas, né, Cris? Muito interessante. E aí eu pergunto para vocês, eu não sei dizer, eu só ouço o que fazem, mas eu nunca sei se isso é realmente eficaz. O que tem sido feito de legal? E se vocês têm uma ideia, se tem alguma coisa que poderia ser feita para que a gente mudasse esse jeito de tratar, de nós nos comportarmos sempre do ponto de vista masculino, fazendo com que a mãe tenha todas essas questões que vocês estão falando, da culpa, como a Michelle trouxe, da história que a Cris falou, da solidão, especialmente naquela época, mas eu não acho que é só daquela época, acho que ainda existe muito. Não sei, o que vocês teriam de alguma coisa nova para dizer? Olha, Rô, eu me lembrei aqui agora de quando eu contei para o meu chefe que eu estava grávida. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava num projeto que tinha lá seu cronograma todo de atividades, né? E uma gravidez, né? Uma licença maternidade ia atrapalhar nesse cronograma. E eu falei para ele: olha, eu estou grávida, mas eu não quero ser tratada como café com leite. Então, eu já fui culpada a contar da minha situação. E era para ser um momento tão feliz, porque foi tão esperado, planejado, enfim. Eu acho que a primeira coisa que a empresa tem que fazer é dar autorização para essa mulher viver a maternidade. Né? É o não julgar quando ela retorna de licença e chora no meio do dia porque ela, né, ficou com saudade. Tem uma questão até física, né? A Mia é psicóloga, a gente pode dizer mais a questão hormonal aí, né? Que é natural. É a empresa dá recursos. Olha, tudo bem que você está no trabalho e que você está na reunião e que você precisa amamentar e que você, no caso virtual, né? Para as que dão, eu sei que tem empresas hoje que têm berçário, enfim, que dão essa estrutura para levar os bebês. Eu acho que essa autorização, entre aspas, aí, da organização permite com que a mulher, inclusive, esteja mais presente dentro do seu trabalho. Recentemente, a EIT fez um programa de coaching para mães e gestantes dentro de uma organização que abordava três momentos diferentes, né? A gestação em si, a licença maternidade para aquelas que queriam passar pelo processo durante a licença e o retorno da licença maternidade. Então, o fato da empresa ter esse olhar para suas colaboradoras já permitiu que elas tenham essa tal autorização que eu comentei
aqui, né? Sabe, Cris, eu diria que a autorização que a empresa dá, ela está muito ligada a não tratar a mulher como café com leite, naquele seu pedido lá, sabe? Nem na fase que ela está grávida, nem na fase que ela volta, porque ela, na verdade, está inteira em toda a sua potencialidade lá. Exato. E a mulher, depois da maternidade, ela tem outras competências, né? O quanto que a gente aprende, né? Cuidando de um bebê, né? Cuidando de um recém-nascido. É uma coisinha que depende tanto da gente. A gente se desenvolve tanto também, né? A gente não pode pensar que aquilo que a gente desenvolve fora da organização, a gente não vai utilizar dentro dela. Então, quando a gente fala de olhar o ser humano como ser integral, é isso. É essa visão. E junto com tudo isso, é o quanto que todo mundo, de alguma forma, é corresponsável, porque a gente está falando do vínculo da mãe com o filho, mas não pode cair só na mulher a responsabilidade da criação de um filho. Quando a gente usa aquela frase, eu estou criando um filho para o mundo, não é só a mãe que está criando esse filho, é toda uma comunidade. E a organização também, de alguma forma, pode ajudar a criar novas pessoas para esse mundo, né? Então, tem um lugar de sustentabilidade, um lugar social que eu acho que é muito importante. As empresas que pensam mais à frente, que olham mais para o desenvolvimento humano, elas já pensam dessa forma. Eu tenho visto recentemente organizações que têm contratado mulheres grávidas, coisas que a gente não via no passado. Por quê? Eu trabalhei muito tempo com recrutamento e seleção, e o custo, né, de um processo de recrutamento e seleção, ele é alto e ele é longo numa linha do tempo. Então, às vezes, é mais fácil contratar uma pessoa certa, grávida, que vai ficar 6 meses de licença maternidade, mas você sabe que você vai poder contar com essa mulher depois, do que você não contratá-la, ir para o mercado, tentar achar uma outra pessoa. Então, assim, o tempo, o custo-benefício, às vezes, é mais alto se você não contrata essa mulher grávida. E aí, assim, é tirar mesmo esse tabu que gravidez é uma doença, um problema. Não é. É um processo natural de evolução humana, né? Então, não é eu café vejo com desse leite, lado. né? Não é café com leite, não é um problema, não é um problema, né? Então, assim, a gente vê em processos de governança de organizações mais estruturadas também, que perguntas do tipo que eu já tive no meu começo de carreira, eu fui perguntada se eu tinha intenção de engravidar, não são mais permitidas, né? E não devem ser mais permitidas mesmo. Então, isso não é uma escolha da organização, uma escolha daquela família, né? Daquela pessoa, daquele indivíduo, né? Então, eu vejo que as empresas também estão evoluindo nessa visão, sim. Michele, agora você falou sobre isso, né, sobre a importância da comunidade, e assim, eu estou entendendo, eu escuto que a empresa é parte também dessa comunidade, né? E aí me vem uma coisa na cabeça, que ser mãe, ser profissional, ser a mulher, ser filha, ser amiga, ser estudante, ser aventureira, ser a desportista, sei lá, ser tudo. E não é só a sociedade que cobra, mas muitas mulheres também se cobram e elas se sentem culpadas, né, por ou abrirem mão das carreiras pelos filhos, ou abrirem mão da convivência com os filhos pela carreira, ou abrindo mão de sonhos de se aventurar porque a sociedade, a família espera uma outra coisa. O que vocês poderiam falar sobre esses dilemas e assim, onde a gente pode encontrar a luz no fim do túnel? Rô, eu vou ter que fazer uma piadinha aqui. Eu acho que hoje os dilemas das mulheres sobrecarregadas na pandemia tá entre como é que eu lido com toda essa dinâmica da casa, tudo que eu tenho que... Porque a nossa rede de apoio também ficou impossibilitada de vir as pessoas que nos ajudam, os nossos companheiros, maridos, a nossa convivência está vivendo junto a pandemia, confinado também, os filhos que, meninas, nessa hora, que bom que meus filhos são adultos, porque eu simplesmente, eu ainda colocar a pimentinha de ter filhos pequenos e mais o papel que a gente virou que vocês, né, viraram de mãe escolar, é uma
pandemia na pandemia, nossa própria casa. É o pandemônio, né, Cris? É um pandemônio na pandemia. Boa, Rô. Realmente tem sido um desafio. Eu acho que o Rô perguntou sobre luz no fim do túnel, né? No começo da conversa, você comentou que todos nós aqui temos filhas mulheres, né? Eu acho que para mim a primeira luz é essa. E a pandemia, por um lado, foi até interessante, né? Porque o processo de maternar e paternar, ele se intensificou de uma tal forma, potencializou. E elas têm visto, né, mudanças de comportamentos foram necessárias para que a família pudesse sobreviver à pandemia, né? Que acho que a gente já está num ponto de sobrevivência aí dessa fase, mas como complemento, Rô, da luz do fim do túnel, qual mãe aí nessa pandemia que não saiu do sério em algum momento, né? E então, talvez como dica para as mães é o seguinte: a reparação ela é tão ou mais importante do que a briga, do que a discussão, do que a ruptura daquela relação, né? Então, chamar seu filho e falar para ele que tá difícil para você também, acho que isso, e não só na maternidade, tá? Isso em vários aspectos aí da nossa vida, mas é bastante interessante também. Tem ajudado, pelo menos para mim tem ajudado. Sim. E sabe, Cris, tem uma coisa nessa pandemia que eu aprendi muito com a minha filha, que a gente pode pedir desculpa também, como pai, como mãe, porque a gente se coloca também nesse lugar que a gente sabe tudo, que a gente a gente que tem que passar todo o conhecimento para eles, e a gente aprende pra caramba, né, com as crianças. E a gente erra e tá tudo bem. E se tem um vínculo forte, se tem esse desejo de reparar, isso é muito mais grandioso, muito mais poderoso do que qualquer outra coisa, né? Agora, sim, a minha luz do fim do túnel, de verdade, foi bem no começo dessa pandemia, sentar todo mundo aqui em casa e a gente criar algumas regras e acordos, porque não dá para achar que só uma pessoa tem que ser responsável por cuidar da casa toda, todo mundo mora junto. E mesmo a criança é uma boa oportunidade de dar responsabilidade para ela também. Então, que a gente criou da autonomia, né? Dar algumas atividades, tirar pratos de mesa, fazer a cama, coisas simples que, dependendo da idade, dá para criar um nível de complexidade maior. E tem esses acordos entre as pessoas, os adultos que convivem nessa casa, sobre o que cada um pode fazer, em que momento, mas aí eu falo por mim, né? Eu tive que baixar meu nível de exigência com o outro também. E isso é muito importante. A gente tem que baixar nosso nível de exigência com a gente e com o outro no meio dessa pandemia, senão não dá para viver desse jeito, né? Então, a gente faz o que a gente pode dentro do que a gente consegue. É muito por aí. E os acordos, que sempre precisam ser revistos, né? E olha que eu já acho que eu sei lá quantas vezes eu já revi desde o começo de tudo isso. Ouvindo vocês, é bem interessante, né? Porque vocês estão com os filhos dentro de casa. Eu estou com os filhos adultos fora de casa. E, ao mesmo tempo, eu não sou a vovozinha ainda, né? Você um dia, mas eu ainda não estou neste papel de que os meus filhos precisam cuidar de mim, né? Então, a gente está numa relação entre adultos. E, para mim, a luz no fim do túnel nessa pandemia foi a criação de espaços de conversa de verdade, sabe? Porque a gente fica longe porque o dia a dia não está mais ali, então não tem mais aquela rotina, ou de um vai na casa do outro e almoça e janta. A gente tem que ter uma intenção de conversar e trazer conversas sobre quem nós somos, o que nós pensamos, perguntar opiniões. Então, eu me vi em muitos momentos perguntando coisas para os meus filhos que eu não teria perguntado se estivesse naquela roda viva do dia a dia como a gente sempre viveu. O fato de estar um pouco afastada fisicamente trouxe para a nossa relação, tanto a minha com a Mariane, minha filha, quanto a minha com o Bruno, meu filho, e ouso dizer com meu gêmeo, minha nora, que é de elevar o conteúdo
do que a gente conversa, o que nos incomoda de verdade, o que você pensa sobre isso, como você sente isso, o que você faria se estivesse no meu lugar. Então, essas conversas têm sido muito construtivas e têm levado o nosso relacionamento para um outro lugar. Então, tem coisa boa, tem luz no fim do túnel. Fico bem feliz quando olho a partir dessas lentes. Tem uma amiga que fala que a pandemia tem sido um Ironman do autoconhecimento, né? Isso também te impulsiona a ter essas conversas difíceis e de qualidade aí nas relações, né? E tem coisas assim que estão acontecendo agora que estão para ficar, né? Então, assim, mesmo acabando tudo, né, voltando ao que vai voltar, essas conversas vão ficar, os acordos aqui de casa também. Então, assim, tem muita coisa que a gente aprendeu e que a gente ensinou para os filhos que fica, né? Tem muita história para contar no futuro também. A Mi falou sobre baixar a exigência, né, dentro de casa. Semana passada eu fui na loja, comprei tinta com a minha filha mais velha, com a Valentina, e ela quis pintar a parede do quarto dela, e é uma coisa que jamais teria passado pela minha cabeça de dar essa autorização para ela, e ficou lindo, né? Ficou do jeito dela, do jeito que ela queria. Então, tem sido essa oportunidade aí de dizer menos o não. Na parentalidade, a gente escuta muito isso, né? Por que a gente sempre fala não? A primeira resposta, né? É o automático, né? Tem até um filme agora que saiu que é O Dia do Sim. E elas me fizeram, mãe, vamos assistir esse filme, O Dia do Sim. Aqui em casa também. Você assistiu, né? É interessante, mas na hora que você vê, o não já está no automático, né? Então, acho que essa é a escolha da maternidade, pela maternidade, como a gente trouxe aqui no começo, né? A flexibilidade também faz parte. Muito legal. Cris Napoli, Cris Vicchiato, Michele Crivellaro, poxa, eu agradeço. Foi, assim, um aprendizado imenso, e eu quero dizer para vocês, assim, que eu fico muito mais feliz, porque eu tenho 2 filhas mulheres também, que já são adultas, que é a Paula e a Renata, e eu fico muito feliz e muito esperançoso de ver que realmente existe essa luz no final do túnel. Então, eu agradeço a vocês, agradeço a você que nos ouve e nos assiste. Foi um prazer ter a sua companhia agora, e eu quero dizer que qualquer informação que você queira saber mais sobre a própria Cris Napoli, a Cris Vicchiato, a Michele Crivellaro e sobre nós, na EIT, entre no nosso site, nas nossas redes sociais, que vai ser um prazer entrar em contato com você, tá bom? Um beijo, um feliz Dia das Mães e até a próxima. Até. Tchau, obrigada. Beijo, obrigada. Beijo, tchau. Ouço mãe o dia inteiro e a louça lá na pia. Ai, eu sou mãe na pandemia, demitida porque o chefe disse que eu não rendia. Ai, eu sou mãe na pandemia, seu trabalho sempre fora com quem deixo a minha cria. Ai, eu sou mãe na pandemia, quem se importa com a criança, ó Deus salve a economia. Ai, eu sou mãe na pandemia, não me chama de guerreira se eu não tenho a opção. Se eu faço, ele não, depois diz que até faria. É que eu sou mãe na pandemia. Aula online pra assistir, eu nem fiz pedagogia. Ai, eu sou mãe na pandemia, e se trava a internet pra quem sobra teoria. Ai, eu sou mãe na pandemia, 1, 2, 3 jornadas, esse é meu dia a dia. Ai, eu sou mãe na pandemia, planejar, fazer, limpar, saudades da boemia. Ai, eu sou mãe na pandemia, não me manda artesanato, culinária em família. Se eu olho um pano de prato, quero fugir pra uma ilha. É que eu sou mãe na pandemia. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero deitar,
tomar a saideira, dormir a noite inteira, cagar sozinha e passar fio dental.